Olha aí a quem voltou. Depois de não sei quanto tempo, talvez mais de um ano, ou bem mais, sei lá. Eu só não tive vontade de gravar mais. E eu deveria ter essa vontade. Eu deveria sentir o que eu queria fazer, tá ligado? Mas, não sei, não tava afim, ou só foi preguiça, ou simplesmente eu achei que não queria. Mas eu queria, porque eu falo muito e penso muito. Não que isso seja relevante, mas é um fato. E ainda mais quando eu viajo e ainda quando eu tô com pessoas que eu gosto, aí acabou. Mas estamos aqui de novo e vamos tentar esclarecer alguma coisa que vem na minha cabeça e é isso. Tô gravando aqui mais ou menos, tô meio receoso porque faz um tempo e é difícil se ouvir de novo e tentar esclarecer o que tá na sua cabeça. Mas vamos lá. Aqui eu queria ter um tema mais específico, igual do último não teve, mas aqui eu quero ter um tema pra refletir sobre. Não é uma crítica, não é uma... é uma opinião, porém só quero falar. Não sei por que eu criei esse tema. Faz um bom tempo. Desde a primeira do podcast, o último, que eu me apresentei e fiz. Nem lembro direito, nem revi porque provavelmente minhas ideias já mudou. E sendo bem honesto, mudou muito daquele podcast até agora. Então, é isso. O tema sobre hoje, eu enrolei e não falei, né? Mas tá bom. É sobre a perfeição no mundo atual. No mundo das redes sociais, no mundo do trabalho, no mundo da sociedade em si. E sobre o que eu penso sobre a perfeição. Se é que a gente pode dizer se ela existe ou não. Porém, eu fiz um roteirinho bonitinho, cara. Mas eu não vou tentar ler. Mas algumas coisas eu vou ler, porque eu achei interessante. Por exemplo, quando você coloca no Google perfeito, o que aparece? Vamos lá. Adjetivo que não tem defeito, ideal, impecável, excelente, que está determinado, sem falhas, lacunas, completo, absoluto, total, que sobressai sobre foda-se. A minha dicção ainda continua uma bosta. Mas enfim, quando você coloca no Google, vem um significado muito simplório. Por exemplo, ele diz aqui que é o todo, basicamente, sem falhas, né? Como ele diz, sem lacunas, completo, o 100%. E isso é que tá na nossa cabeça como perfeição em si, né? E olhando para esse lado, é verdade. Quando você pensa na palavra perfeição, o que vem para você? Um rosto perfeito, alinhado, simétrico, não sei. Perfeição é um estado de espírito, talvez. Se você é uma pessoa perfeita, mas no quê? No seu trabalho, na sua vida pessoal, romântica, com seus filhos, não sei. Essa palavra é difundida por anos e milênios. Eu acho que até o final da nossa existência a gente vai questionar o que é isso e sobre o que é. E talvez a gente não chegue a lugar nenhum, né? Mas essa palavra é muito usada
por exemplo, em comerciais. Não usada, mas aplicada, né? Como mensagem subliminar. Por exemplo, você vê um comercial de cerveja, que se for numa praia, todo mundo rindo, todo mundo sorrindo, todo mundo bem fisicamente, todo mundo contente, nada tá errado ali, sabe? Tá perfeito. E aí te passa a ideia que você tem que ser assim. Você tem que estar nesse estado, você tem que estar nessa praia, bebendo essa cerveja, tá com esse corpo, ou simplesmente tá feliz, porque por muitas pessoas a perfeição é a felicidade, elas caminham junto, né? Mas quando você vem pra trás, da onde vem a perfeição? Porque, já resumindo o meu ponto de vista e opinião, a perfeição não existe. Tanto falando de matéria, de universo, ou se você é religioso ou não, tá ligado? Ela não se sustenta em si, porque ela não existe. A gente atribui a perfeição como 100%, imutável, sabe? E durante toda a humanidade, nada disso aconteceu, tá ligado? E por que essa régua, essa determinação de estar 100% sempre é um dilema para nós hoje em dia, principalmente com as redes sociais e tal? Porque pode ser também pela distribuição ou difusão histórico das religiões, por exemplo. O que é a perfeição na Bíblia? Eu estou usando aqui um exemplo cristão porque é a maioria do nosso entender. E que isso... Foi mal aí um barulho porque minha cachorra ela tá pegando os brinquedos dela aqui, tá ligado? E aí... Tá ouvindo? Deixa eu pausar aqui rapidão. Bom, voltei. Eu tava falando sobre como a religião fez com que esse conceito se tornasse tão importante. A perfeição na Bíblia entre si, pelo que eu vi, pelo que eu analisei, ela vem a princípio do Adão e Eva, do mundo perfeito que eles tinham, que ali era o 100% da perfeição, se existisse, sabe? E ali foi entre aspas, né? Não quero ferir a religião de ninguém aqui. É só um exemplo porque eu achei pra poder simplificar o que eu quero dizer. Por exemplo, Adão e Eva estavam no seu ápice de perfeição. Não tinha nada que eles precisassem. Não tinha porquê deles saírem dali, certo? E assim aconteceu o que aconteceu. O pecado deles foi o próprio ego deles. Logo, Deus... Eu tô afirmando isso como uma regra, mas não é. Não se sente ofendido, certo? Vamos lá. O que eu quero dizer? Que pra você que é religioso e tem fé, independente da sua vertente, Deus é soberano. Deus é o 100%. Deus é aquele que não tem lacunas, que é polido, que é o todo, certo? E então ele é a perfeição em si. Mas os filhos deles não é. Então, Deus não é perfeito.
aí é um questionamento que eu jogo para vocês, entendeu? Se os filhos dele são a inspiração nele, né? Mas, enfim, eu só queria puxar esse lado religioso porque é interessante. Porque na fé, dependente, de novo, da vertente, Deus é soberano, Deus é tudo, Deus é perfeito. Logo, seus filhos também são, mas não é o que acontece. E nesse caso, é daí que vem. Sempre buscando o Éden, né? Que a gente se inspira. Mas, voltando nos comerciais, eles são feitos para isso mesmo, né? São feitos para deixar a gente com desejo, deixar a gente com gostinho de quero viver aquilo, tá ligado? Mas isso pode causar uma confusão mental fodida. Por quê? Porque você se vê com um puta carro, um puta lugar que você quer conhecer, só que a sua realidade não é aquilo. E naquele momento você não pode realizar aquilo, você não pode ser perfeito. Você só pode ser perfeito a partir de que se você conseguir aquilo que eles passam nos comerciais ou desfile de moda, é um exemplo, que as meninas totalmente simétricas, tem os rostos alinhados, o corpo com aquelas formas, sabe? Todo mundo se compara com alguém e sempre vai ter alguém melhor que você. Sempre vai parecer que a vida do outro é perfeita e a sua não. E não é de hoje isso, por causa das redes sociais. As redes sociais potencializou isso de uma forma assim que a gente nunca teve na história humana. Porque, por exemplo, você, sei lá, é um grego lá em Atenas, sei lá. E você é só um trabalhador comum. Você não é escravo, que isso já é um bom ponto. Você não é um guerreiro, você é um, sei lá, é um padeiro. Mas você é um bom padeiro, entendeu? Mas quem naquela época, nos gregos, em Atenas, quem tinha o poder, quem podia falar o que devia ser feito na cidade, era aqueles que tinham controle do povo, certo? E o padeiro poderia ver aquelas pessoas como o seu objetivo final. Eu chegar e poder definir o que os meus como que é a palavra? Não antecessores, os meus futuros, né? O que definir o que vai ser melhor naquela população ali. Isso é ter poder, e para ele é ser perfeito, porque aquelas pessoas não podem errar, porque se ela errar, ela tá indo contra a si mesma, entendeu? E é o que acontece hoje, por exemplo. Você vê uma pessoa viajando, sei lá, pro Chile. Nem fui tão longe, mas pro Chile. Pô, Chile é legal, tem neve. Eu nunca vi neve aqui no Brasil, entendeu? Essa pessoa é perfeita, porque ela tá no Chile. Ou eu não tô no Chile, logo eu não sou perfeito, porque eu não tô no Chile. Mas essa comparação é rude. Ela é simplesmente ego puro. Por que eu falo isso? Porque você tá se comparando uma pessoa que talvez nem faça parte do seu ciclo social
E você não sabe qual que é as dores dela, como ela chegou no Chile, por que ela tá no Chile. Você só sabe que ela tá lá e você queria estar lá. Por puro ego, por inveja e desejo interior de estar melhor que ela. Isso é a busca da perfeição. Isso é um exemplo besta, tá? E do padeiro também, em Atenas. Se você for um padeiro em Atenas, dá um salve. Porra, deve ser muito foda. Mas, sabe? Tipo, a pessoa que posta, sem ela saber, ela tá contribuindo com um processo que ela nem sabe. Ela tá se aprovando pra ela mesma. Não que você não possa postar, tá ligado? Não é esse o ponto. Talvez eu tenha falado isso no podcast anterior, mas não é isso que eu quero dizer. É só que você tá fazendo parte de um sistema que você precisa mostrar que você quer ser perfeito, ou tá buscando a perfeição, sabe? Só que essa busca nunca termina, porque ela não existe. A perfeição é uma imperfeição. Dá pra entender? Quando você busca ser a pessoa, ou ter as coisas, ou nas atitudes, ou pensamento, ser perfeito, logo você tá se armando contra você mesmo. Por exemplo, quando você tem uma faca perfeita, super afiada, super servente para aquele objetivo, cortar, ela é tão afiada, é tão perfeita, que ela pode aumentar 1000 vezes a chance de te cortar, entendeu? Então, a busca da perfeição, seja ela como for, ela é perigosa e tentadora. Por quê? Você pode se machucar com a faca, entendeu? Usando o exemplo da faca, mas vamos lá. Um chão super limpo, branco, ou sei lá, um chão super aspirado, sem pó, sem nada. É mais fácil você ver a sujeira quando ela cai, a sujeira, a poeira, ou o pó em si, nesse chão, porque ele tá tão perfeito, sem sujeira, sem nada, brilhando, que quando um pó, uma imperfeição cai lá, você sente na hora, entendeu? E você é afetado por isso, porque você buscou aquilo, você queria aquilo ao 100%. Mas não é assim que funciona, sabe? Você acaba sendo refém do que você busca, certo? E isso é muito arriscado, porque te leva para uns caminhos muito, como eu posso dizer, perigoso em si, muito atrativo também, porque a vida é falha, sabe? A perfeição acontece de forma natural. Por exemplo, se você quer ser perfeito, mas você busca isso em um objetivo pessoal, ou como uma busca pessoal de ser a pessoa mais perfeita do mundo, qual é o parâmetro que você tá usando, tá ligado? Quais são os méritos que você usa para isso? Quais são as referências que você tem para isso? Então, cada referência que você tem, ou parâmetro, ou definição de o que é perfeito, isso te torna uma pessoa perigosa no sentido não da palavra para o mal, mas no sentido da palavra perigosa para si mesmo, para o seu ser. Porque quando a gente busca ser perfeito
para nós é uma coisa. Por exemplo, eu quero ser perfeito em falar alemão, sei lá. Cara, eu vou estudar, eu vou buscar essa perfeição, certo? Vou ser referência, ganhar prêmio Nobel para alemão, sabe? Isso é uma coisa que pode te trazer benefícios enormes, entendeu? E mesmo assim, você não vai buscar a perfeição. Você vai buscar o caminho para tal. A perfeição que você almeja. Mas ela é muito subjetiva. Por quê? Porque quando você busca essa perfeição a todo momento, você entende que ela não existe. Porque, dando um exemplo do falar alemão, cara, você nem é alemão, entendeu? Você, sei lá, é turco. E com certeza o seu alemão, você ganhou o prêmio Nobel, você ganhou vários prêmios dedicados a essa função que você decidiu, certo? Mas é tão subjetivo, sabe? Uma pessoa da Alemanha, do interior lá, pode falar que você não fala alemão perfeitamente, mas você tem todos os méritos que te comprovam, como que se diz a palavra? Tecnicamente, que você é perfeito em alemão. Você passou em todos os testes, sei lá. Mas pode vir uma pessoa que nunca, sei lá, estudou alemão, mas ela fala alemão. E ela pode falar, a sua pronúncia não tá certa. Eu sempre falei assim e tá errado, sabe? Então, o que é perfeito pra você, tá ligado? Esquece agora o efeito do alemão, que eu fui viajei muito, mas não é essa a questão. Pra mim, a perfeição não existe. Porém, eu fico com um questionamento pra mim mesmo. A perfeição é a vida acontecendo de forma natural. Os japoneses já falaram isso. Se eu não me engano, é sobre o wasabi. Eu não vou entrar em detalhe aqui porque é um assunto que eu não fui muito a fundo. Mas a cultura japonesa, ela trata como esse assunto como se fosse a perfeição é a vida acontecendo. Então, pra mim, o que é a perfeição? Filosófico, muito filosófico, né? A perfeição é o começo, meio e fim. O que eu quero dizer com isso? Você ter nascido, vivido e morrido, não sei se isso tá certo, mas a morte. A perfeição pra mim é isso. Porque o caminho, por exemplo, se você busca ser a pessoa perfeita no seu meio, cara, isso é tão relativo, tão detalhado que quase impossível se alcançar isso. Mas, dado aos dados que temos sobre o que é a vida e o que ela traz com si, quando a vida ela existe, ela presume que ela vai parar de existir, certo? Dependente da sua crença ou não. Estou falando do plano agora existencialmente, não sei se isso está certo, mas enfim. Eu só quero dizer que a vida, a partir do momento que você tem, eu não posso dizer consciência porque é relativo, entendeu? Sei lá, um guepardo na savana, ele pode estar nesse caminho também, mas ele não tem consciência de que ele é um leopardo, entendeu? Mas ele tá fazendo a sua perfeição em si. Ele nasceu
Ele viveu e ele vai morrer. Independente de como isso vai acontecer. Ele vai morrer. Não sou mãe de nada, não tô falando de destino ou coisas sobrenatural. Não. É fato. Entendeu? Como 1 mais 1 é 2, logo você vive, depois você morre. Entendeu? Então, pra mim, a perfeição é isso, sabe? É o período que você tem de nascer, viver e morrer. E a busca incessante, independente do que você faça, pra ser perfeito no seu meio, ela é maçante e perigosa de novo, sabe? Como o paraíso de Éden, entendeu? Lá, em tese, filosoficamente falando, era para ser um mundo perfeito, baseado no que Deus deixou para nós, certo? Mas o ego do ser humano foi gigantesco. E isso causou a própria destruição e beleza. E nos tornamos impuros, certo? E perdemos a referência de sermos perfeitos, né? Porque ali sim você pode falar que existiu perfeição. Ali não tinha nada. Não tinha ego, não tinha inveja, não tinha egoísmo, sabe? Não tinha raiva, não tinha nada. Ali era só a perfeição existindo. Era o todo, né? Era o 100%. E aí surgiu, pode você falar que foi, né? Deus colocou isso como prova, mas você pode falar também que foi Deus que fez isso, porque logo a perfeição não existe, certo? Você pode teorizar do jeito que você quiser, mas isso te dá um exemplo que não somos perfeitos e nunca vamos ser. Nenhum átomo é perfeito, certo? Porque quando os dois se chocam, sabe, bomba atômica, e é isso, fusão nuclear, fissão, enfim, foda-se, não vem ao caso. Mas o Sol é átomos se chocando e gerando luz, sabe? Então nem isso é perfeição. Talvez essa palavra foi tão difundida na nossa sociedade que acabou a gente usando pra coisas banais, mas ela não é tão banal assim, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a perfeição é uma faca de 2 gumes, que você pode achar que você é uma pessoa perfeitinha em todos os sentidos, mas você não é, né? Ou melhor, não que você ache que você é perfeitinha. Outras pessoas te colocam esse título e aí o peso fica maior ainda na sua cabeça, porque você tá vivendo a sua vida de modo normal, não buscando essas certezas que te impõem, né? Mas alguém te vira e fala: nossa, você é muito perfeitinha. Isso soa como negativo, mas devia ser positivo, né? Mas é engraçado, né? Porque a gente sempre busca a perfeição, mas quando a gente é chamado de perfeito ou perfeitinha, a gente fica ofendido. Por quê? Porque a perfeição não existe. A gente sabe disso. A perfeição é pura imperfeição, né? E é engraçado. E eu só queria compartilhar esse pensamento com vocês. Ok? Vou tentar, isso eu falando pra mim mesmo, fazer mais isso aqui, porque me faz bem, me deixa
alinhado comigo mesmo, não sei. Mas eu acho legal. E se você achou legal também, obrigado. E é isso. Reflita sobre e obrigado por ouvir. Beleza? E é isso. Obrigado. Você é o seu universo. Lembra? Obrigado. Adiós.